Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando com aquele nosso vídeo noturno, trazendo aquelas informações sobre o Vasco da Gama e principalmente a nossa opinião em relação à grande vitória do Vasco contra o Fortaleza, fora de casa, por 2-0. Resultado aí que nos leva para 36 pontos, nono colocado na tabela de classificação, no momento de ascensão do nosso time. Chegando nessa reta final aí, o time subindo de produção. O que é muito importante não só para o Campeonato Brasileiro, mas para as semifinais da Copa do Brasil, que serão disputadas somente em dezembro. O Vasco chegando aí, performando muito bem, e alguns jogadores se destacando muito. No jogo de ontem, mais uma vez, Léo Jardim salvando muito o Vasco da Gama. Com pelo menos aí 3 defesas sensacionais. Uma que ele consegue defender com o pé, então, sem dúvida, o Léo Jardim já merecia uma nova convocação para a seleção brasileira. Porque é muito superior, mas muito superior ao goleiro Hugo, que falhou aí nos amistosos. E ainda tem gente que reclama do Léo Jardim. Por incrível que pareça, torcedor, tem gente que reclama do Léo Jardim. Tietê, para mim, fez uma boa atuação, quebrando um galho ali na lateral direita. Depois, com a entrada do Puma, ele foi para o meio. Fez um bom jogo. Não comprometeu, até porque o Tietê tem experiência ali em jogar na lateral. Cuesta, para mim, um dos nomes do jogo. Arruma a zaga. É arrumador de zaga, já falei isso aqui. É um jogador que ele não é espalhafatoso, ele é muito simples na forma de jogar, mas se impõe como um zagueiro deve fazer. Comanda a defesa do Vasco da Gama. Para mim, junto com o Léo Jardim, junto com o Barros e o Ryan, foram os 4 nomes do jogo ontem do Vasco da Gama. Robert Renan fez uma boa partida, tá? Falhou em alguns lances, principalmente no primeiro tempo, perdendo um tempo de bola ali no lance ali logo no início do jogo. Mas, no geral, foi muito bem. Eu acho que o Cuesta dá essa tranquilidade para o Robert Renan também. Piton, achei um pouco acanhado, né? Talvez ainda não estando dentro das suas melhores condições, principalmente físicas, né? Ele saiu sentindo cãibra no segundo tempo. Não apoiou muito, até porque ficou muito preocupado com as costas. O Fortaleza atacava muito por ali, pelo lado direito. Então, o Piton teve uma atuação bastante acanhada, mas foi importante também. Bom, Hugo Moura é o capítulo à parte que eu vou falar daqui a pouco. O Barros, com certeza é um cara que deu um ganho de qualidade para a nossa volância ali, impressionante. Eu vejo muita gente falar assim, porque o Barros não deveria ter sido emprestado para o Amazonas e nem para o América Mineiro. Mas o Barros que está hoje no Vasco não é o mesmo Barros de antes. Eu vejo que essa saída do Barros para esses times da Série B podem ter transformado ele também num outro jogador. Deu mais experiência para ele. Deu mais cancha, né? Então eu acho que o Barros acabou. Eu não sou daqueles que foi totalmente contra a saída dele na época, não. Agora, que retornou, dando um ápice, né? Dando um ganho de qualidade para a nossa defesa, isso aí sem dúvidas. E ontem ele foi um monstro em campo. Foi um monstro, né? Praticamente não perdeu nenhum duelo que disputou. Coutinho jogou bem. Achei que ele cansou muito rápido, né? Ele saiu com pouco mais de 10 minutos do segundo tempo. Sinceramente, esperava um pouco mais dele em campo. Mas o tempo que ele teve em campo foi mais uma boa partida do Coutinho. Não foi uma das melhores partidas do Coutinho, mas fez uma boa partida.
Vou falar do Andrés Gomes, que no primeiro tempo, enquanto teve fôlego, é outro que ainda carece talvez de mais ritmo de jogo, talvez uma preparação física um pouco melhor, mas enquanto teve fôlego, principalmente no primeiro tempo, fez o que quis com aquele lateral esquerdo lá do Fortaleza. Ele ganhava na imposição física e na técnica. Fez boas jogadas pelo lado direito, que poderiam ter saído gols, né? Principalmente uma que ele vai à linha de fundo e passa por todo mundo. Quem toca na bola é o zagueiro do Fortaleza. Eu não sei se ele ganhou a posição. Sinceramente, eu não sei se ele vai ser titular. Mas ele vem pedindo passagem. Eu acho que para determinados jogos, que a gente, principalmente jogos fora de casa, onde a gente precisa trabalhar muito o contra-ataque, o Andrés Gomes é uma grande peça. Nuno Moreira, foi uma partida também um pouco mais acanhada do que a gente está acostumado a ver. Principalmente depois da expulsão do Hugo Moura, o Nuno teve que jogar um pouquinho mais atrás, né? Recompondo a linha ali. Mas não foi uma das melhores partidas com a bola no pé que a gente viu o Hugo Moreira, mas taticamente muito importante. O Ryan, cara, a cada jogo, o crescimento do Ryan é exponencial. Realmente, cara, poucas vezes eu vi um jogador crescer tanto dentro de uma competição como eu tô vendo o Ryan. No 1 contra 1, com muita confiança, difícil parar ele, até porque ele é um garoto muito forte, né? A velocidade dele aumentou. Eu acho que a questão física dele ter melhorado junto com a confiança fez ele arriscar mais, né? E hoje em dia, você bater de frente com o Ryan, muito pouco provável que ele não ganhe duelo, né? Vou dizer uma coisa aqui, nos 2 gols que o Vasco fez ontem, eu achei que o goleiro do Fortaleza falhou nos 2, tá? No gol do Ryan, apesar de ter sido um chute muito forte, foi no canto dele, né? E no gol do David, ao cruzamento do Puma, que ele rebate para o meio da área, aí o David pega de primeiro, né? Ah, meu Deus, se é o Léo Jardim que rebate essas bolas, né? Ou que falha naquele gol ali no primeiro gol do Ryan, o que a torcida, e alguns, né, iam falar. Os jogadores que entraram muito bem, o David premiado com gol, o Puma entrou na lateral direita e fez a jogada, né, do lance do gol do David. Puma que fez o esforço danado para estar em campo, viajou 27 horas. O Matheus França percebe-se uma evolução também física e de ritmo de jogo dele, conseguindo fazer boas jogadas. Entrada do Cocão, que acabou entrando muito pouco tempo, e o Vitor Luiz, que entrou no lugar do Piton, que sentiu câimbras. E sobre o Vitor Luiz, até ontem à noite, né, nós colocamos ainda no final da noite a informação que havia uma dúvida se ele tinha sido expulso ou não naquela confusão que deu no final do jogo, né? E a gente já avisou ali no X, dizendo que o Vitor Luiz não tomou cartão vermelho. O Vasco só teve o Hugo Moura expulso e cartão amarelo o Felipe Coutinho, né? Enquanto o Fortaleza teve 3 jogadores expulsos, de lances até engraçados, né? Um lance extremamente engraçado foi esse lance do Robert Renan, né? Que provocou tanto o maluco lá, acho que é Barreiro o nome dele, né? Do Fortaleza, e que o cara acabou tomando vermelho e depois o Robert Renan saiu rindo da cara dele. E aí o cara foi para cima dele e fez assim, né? Parecia aquela cena dos Trapalhões, né? Quando o Didi mexia com os outros e depois saía meio de fininho, né? E aí mostra aí o momento que ele tá rindo da cara do maluco. E isso foi um dos motivos que gerou a confusão no final do jogo, tá? Porque esse maluco aí foi para cima dos jogadores do Vasco no final do jogo. Ele não digeriu bem essa questão, né? O Vasco está se especializando em rir dos adversários. Vocês lembram na Copa do Brasil, na disputa de pênalti, o Hugo Moura rindo do jogador que perdeu o pênalti lá do Operário, né? Falando sobre o Hugo Moura, aí está o lance da expulsão
onde ele pisa na batata da perna, na panturrilha do jogador, inclusive o pé do jogador arrasta, né? E foi expulso num lance perto da linha lateral, vocês estão vendo aí, um lance que não levava perigo algum, né? Vejo muita gente dizendo, não, porque não houve intensidade, era lance para amarelo. Pelo amor de Deus, gente, isso é lance para vermelho. Se fosse ao contrário, se fosse o jogador do Vasco levando essa entrada, vocês estariam pedindo vermelho ou não? Pô, sem clubismo. Né? Lance para vermelho. Culpa total e irresponsável do seu Hugo Moura, que poderia ter botado tudo a perder num jogo que estava na mão do Vasco desde o início. Fortaleza totalmente desesperado, né? Saindo para o jogo, e o Hugo Moura me faz uma cagada dessa, que já não é a primeira. Né? Alguém tem que chegar e conversar com o Hugo Moura. Uma conversa séria com o Hugo Moura. A informação que eu obtive, inclusive, hoje, né, é que ele se desculpou no vestiário e recebeu o apoio dos atletas. Mas eu acho que não pode parar por aí. O Diniz, a comissão técnica, os líderes do elenco têm que conversar com o Hugo Moura. Agora, sabe qual é a solução para isso? A solução para isso é o seu Thiago Mendes começar a jogar bola. E ele ser o titular da posição. É porque ele foi contratado para isso, seu Thiago Mendes. E aí joga Thiago Mendes e Barros. Essa é a solução. Porque o Hugo Moura, vou ser sério para vocês, não vai consertar em relação a isso. Pode dar uma melhorada, mas daqui a 2, 3, 4, 5 jogos ele vai fazer a mesma merda. Porque é dele, é falta de inteligência. Tá entendendo? Ajuda, né? Não é dos piores que já passaram por aí. Uma falta de inteligência, entendeu? Isso é questão, cognitiva. Leva a mal, não. Não tem como, tá? Não tem como. O Hugo Moura é um bom reserva, mas não pode ser titular do Vasco. Titular do Vasco teria que ser o seu Thiago Mendes, desde que ele performe, né? Ou até o Tietchan. Mas aí, para botar o Tietchan ali, teria que colocar esse garoto aí de primeiro volante. E talvez não seja a melhor opção. Você vê aí, o Barros está invicto. Em todas as partidas que ele jogou, o Vasco não perdeu nenhuma. Olha aí, ó. 1-1 contra o Botafogo, ganhamos do Sport, né? Outro empate contra o Botafogo, empate contra o Ceará, empate contra a Mulambada, vitória contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Vitória e contra o Fortaleza. E o jogo de ontem ele foi um monstro, volto a dizer. Ele destruiu, ele tomou conta daquele pedaço ali. Né? Agora, o Barros merecia um companheiro um pouco melhor do que o Hugo Moura, né? Porque não dá para fazer tudo sozinho, pelo amor de Deus, né, gente? Enfim, vamos esperar aí que o seu Thiago Mendes, que dizem que estão treinando muito bem, possa fazer boas apresentações. Ontem ele acabou não entrando, né? Mas que ele possa entrar aí e começar a performar. Você vê nessa foto do gol aí, a gente tem o Ryan, a gente tem o Barros, tem o Coutinho que está atrás ali que não aparece, e tem o Andrés Gomes. Né? Todos eles fizeram boas partidas. Né? Boa partida. O Vasco ontem se apresentou muito bem coletivamente. E isso é importante. Nós temos jogo contra o Fluminense na segunda-feira, às 19h30. Fluminense que acabou de derrotar o Juventude no finalzinho do jogo, o gol do Thiago Silva. Finalzinho do jogo mesmo. Né? Tava empatando em 0-0, jogo pavoroso. Eu acho que o Vasco tem tudo para ganhar do Fluminense e chegar aos 39 pontos. E depois a gente tem aí o jogo contra o Bragantino fora de casa, que também não está bem. É jogo para ganhar 3 pontos. Jogamos contra o Botafogo depois, que também não está bem. É outro jogo que dá para ganhar 3 pontos. E depois pegamos São Paulo, que também não está bem, jogando em casa. Né? São Paulo que hoje perdeu para o Grêmio por 2-0. Né? Então, rapaziada, não quero ser otimista demais, não. Tá? Mas hoje, um dos times a ser batido, nesse momento do campeonato, é o Vasco da Gama. Né? Tem jogado muito melhor do que a grande maioria, e tanto que no retorno nós estamos fazendo a terceira ou a quarta melhor campanha. Uma última informação, saiu aí os amistosos da seleção brasileira para novembro, né, contra o Senegal e contra a Tunísia. E olha quem é o garoto propaganda da CBF para os amistosos. Nosso PH. No meu modo de ver, isso demonstra a satisfação do técnico Ancelotti, da comissão técnica da seleção brasileira em relação ao PH.
Ancelotti que já deixou claro que nessa data FIFA de novembro irá convocar mais jogadores que atuam no Brasil. Eu acho que o Ryan vai ser convocado. Eu acho que o Coutinho tem chance de ser convocado. E o PH provavelmente deve receber uma nova convocação. E digo mais, hein? Léo Jardim. Léo Jardim já está merecendo, porque Hugo Moura não, Hugo Souza, do Corinthians, e o Rafael, do São Paulo, que ele levou outro dia aí, pelo amor de Deus. Porra, Léo Jardim é muito, mas muito superior a qualquer um desses dois. Rapaziada, é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos, se inscreva no Corujão, vire membro para qualquer hora você estar na nossa bancada aqui debatendo conosco. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Abraço, gente. Até a próxima.